O objetivo é trazer até você o contexto histórico do movimento de reforma psiquiátrica no Brasil e apresentar os princípios dos direitos humanos, referência indispensável para o trabalho dos profissionais na rede de atendimento. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar sobre a reforma psiquiátrica brasileira. Ela é contemporânea de um processo muito mais amplo, o da reforma sanitária, que é norteadora dos princípios que orientam o Sistema Único de Saúde. Essa reforma passou por diversas fases, até chegar ao momento atual, e aqui apresentaremos as 4 principais. A primeira fase da reforma aconteceu no final dos anos 1970 e sua principal característica foi a crítica do asilo e da mercantilização da loucura. As denúncias sobre o tratamento dos pacientes eram gravíssimas e foram divulgadas inicialmente por jovens profissionais dos grandes hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro. Essa manifestação resultou em uma drástica reação do governo, que afastou todos os estudantes e profissionais no episódio que ficou conhecido como a Crise da Dinsan. O movimento de indignação pelas condições de tratamento ao paciente mental no Brasil foi se tornando cada vez mais forte, resultando em um Congresso Brasileiro de Trabalhadores de Saúde Mental. A segunda fase da reforma focou em 2 frentes: na transformação do sistema asilar e na ampliação da oferta de atendimento em saúde mental fora dos hospitais. O desafio naquele momento era denunciar a violência e ineficácia de um sistema assistencial hospitalocêntrico, que excluía do tratamento a maior parte da população e transformava a loucura em mercadoria. O movimento em defesa da reforma psiquiátrica passou a ter outro ator coletivo, que se denominou Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, MNLA. A terceira fase da reforma foi marcada pela construção de uma política nacional de saúde mental. Nos anos 90, a redemocratização do país e a criação do SUS permitiram à reforma psiquiátrica desenvolver sua proposta de substituição do modelo hospitalocêntrico por uma rede de atenção psicossocial. O Ministério da Saúde criou, então, as primeiras regulamentações para serviços comunitários, chamados então de Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, ou Núcleos de Atenção Psicossocial, NAPS. A fase atual do processo político da reforma inicia-se com a aprovação da Lei nº 10.216 em abril de 2001 e com a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi um marco na consolidação do ideário da reforma. A partir desse momento, então, foram definidas as modalidades de CAPS e seu papel na organização da atenção psicossocial. Os CAPS passaram a expandir-se regularmente, com cerca de 150 novos serviços a cada ano. E em 10 anos foram incorporados aproximadamente 30 mil novos profissionais aos sistemas municipais de saúde mental. O momento atual é de enfrentar as novas questões que desafiam a consolidação do modelo comunitário de saúde mental e de assegurar as garantias para os direitos de cidadania dos usuários desses serviços. Se não forem vigorosamente enfrentados, esses desafios podem levar até a um retrocesso com relação às conquistas da própria reforma psiquiátrica. Para o reconhecimento da igualdade, os direitos humanos são assegurados por tratados internacionais. Porém, é na atuação da coletividade que tais direitos encontram efetividade. Esse aspecto confere responsabilidades a todos e promovê-la é assentar valores de dignidade e solidariedade. Contudo, a igualdade só é possível quando há reconhecimento das diferenças, cabendo à coletividade e, em especial, ao Estado, atuar para fazer cessar qualquer situação de inferiorização da cidadania, de qualquer indivíduo do grupo. Afirmar a igualdade de pessoas diferentes é um dos legados mais importantes da história da reforma psiquiátrica brasileira. O manicômio brasileiro, com sua antiga lógica de afastar o diferente, era um verdadeiro campo de concentração e deixou morrer de doenças, fome, frio ou tristeza centenas de pessoas ao longo do século XX.
No fim dos anos 90, a reforma psiquiátrica brasileira se fortaleceu com a criação da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, CFP. E o surgimento de novos movimentos sociais da saúde foram pontos-chave dessa mudança. Porém, a criação de leis, convenções e declarações exige a atuação dos agentes interessados para garantir os objetivos de tais normativas, sustentar os avanços trazidos e não permitir que haja retrocessos. A lei antimanicomial brasileira não foge a esta regra. A Lei nº 10.216/2001 descreve as modalidades possíveis de internação psiquiátrica: as voluntárias, as involuntárias e as compulsórias. Internações voluntárias são aquelas em que o próprio paciente concorda com esta modalidade de atendimento. Já as internações involuntárias são requeridas por familiares ou responsáveis legais, independentemente da vontade do paciente. Por fim, as internações compulsórias são determinadas pelo Poder Judiciário. Todas as situações devem ter recomendação médica, obedecer aos prazos e formatos adequados com os princípios da reforma psiquiátrica e seguir estritamente os requisitos legais. Contudo, é indicado que essas internações sejam feitas em hospitais gerais, afinal, são situações que requerem ampla assistência, não somente da área da saúde mental. Devem ter curta ou curtíssima duração, e o tratamento propriamente dito, se indicado, deve ocorrer passadas as situações de crise. Promover saúde na lógica dos direitos humanos significa ir além da lógica estritamente sanitária, muitas vezes centrada na superação da doença ou transtorno, para assumir a lógica da busca do bem-estar físico e social. Nosso Sistema Único de Saúde é resultado de décadas de discussões e lutas, mobilizações e desafios. Ainda temos obstáculos a serem superados, mas numa perspectiva histórica, percebemos que os avanços são inegáveis. Esperamos que essa caminhada da reforma psiquiátrica e política de direitos humanos tenha lhe estimulado para atuar como um agente ativo nas mudanças na sociedade brasileira e no mundo. Bons estudos e bom trabalho!